a mais um podcast Papo de Terapeuta. Aqui é o espaço para a gente conversar sobre diversos modelos de terapia. Aqui vem profissionais de peso, pessoas inteligentes, interessantes, que vão trazer para vocês o melhor do universo terapêutico, para que vocês se engajem e se encantem com esse universo. E hoje eu estou com uma pessoa extremamente encantadora, a Babi, a Bárbara Farrá, que é uma querida, uma terapeuta linda, cheia de vida, de brilho. Eu adoro ouvir as histórias dela e hoje ela está aqui para falar com a gente, para contar as histórias dela. Se apresente, minha querida Babi, conta as tuas histórias, conta pra gente como é que você chegou nesse universo terapêutico. Bem, bom dia, boa tarde, eu não sei, enfim, sejam todos muito bem-vindos aqui. Ana, mais uma vez, muito obrigada por me convidar, você é sempre muito generosa comigo. A Ana é uma pessoa que eu admiro muito e a gente meio que se amou quando a gente se conheceu, né? E em nome desse amor, a gente está sempre trocando e quando a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem, né? São muitas conversas, coisas muito afins. Então, é um prazer estar aqui falando para vocês, terapeutas, futuros terapeutas. Eu vou contar um pouquinho de como surgiu essa minha vontade de me tornar terapeuta. Na verdade, eu acho que eu fui me tornando terapeuta sem saber, eu acho. Porque tudo começou nas histórias. Eu era professora, sou professora, e eu desenvolvi um projeto numa escola sobre contos terapêuticos, receitas literárias, com a dona Corujila. E eu construí uma personagem que entrava nas salas de aula para contar a história. E caiu nas minhas mãos um livro do Luiz da Câmara Cascudo, e ele dizia que a história era, você não podia explicar a história, que a história ia num nível da nossa mente, do nosso inconsciente, que ela criava vida por si só. E lá existiam vários contos tradicionais brasileiros, eu contava para as crianças, e eu percebia que quando eu contava as histórias, aquilo mexia de uma forma tão profunda que não estava escrito no texto, e aquilo me tomava também, era uma coisa, não sei nem explicar para vocês, parecia que a gente entrava num corte do tempo em que existia apenas a história e nós, eu e eles. E aí eu fui percebendo que aquilo mexia de forma muito profunda com as crianças. Beleza, fui estudar o que estava... Tinha essa troca de informação, Tinha. entravam na história e traziam também a realidade delas. Sim, elas, porque assim, geralmente... Como aquele elemento de cutucar mesmo, né? Tipo, deixa eu Era contar. uma coisa que eu não tenho como explicar com palavras. Por exemplo, se eu fosse contar uma história, eu nunca conseguia contar uma história que antes ela não tivesse me encantado e me tomado de uma forma... Eu sentia no meu corpo, eu me arrepiava, o meu coração acelerava, a minha boca secava, eu ficava eufórica, eu falava, é essa história. Ou então eu chorava, eu sentia vontade de chorar, porque aquelas histórias certamente me tocavam. Ana, e eu era gaga, Ana, eu era completamente gaga. Olha a terapêutica das histórias, porque a história ela vai no nosso inconsciente e ela vai nos curando. Oi? E desbloqueou a tua fala. Sim, e ela vai te curando sem que você perceba. Não é uma coisa assim, porque quando você vai no médico, por exemplo, você vai ao médico e você está lá predisposta para ser curada, ou pelo menos tem uma vontade implícita da cura. As histórias, elas são tão respeitosas, porque elas vão, é como se fosse um fio transparente que vai lá com muito cuidado naquela ferida e bota um remedinho e sai. Aí daqui a pouquinho vem outra história, aquela dor criou uma casquinha, então aí é um outro pedacinho daquela dor, vem uma história, cura e sai. Então, quando eu chegava contando a história, que na minha casa eu tinha
escutado, né? Que eu tinha montado, e eu montava fantoches, eu montava uma série de coisas. Então, eu passava horas com aquela história, né? E quando eu chegava para contar, eu de fato acreditava naquilo, quando eu brincava com eles. É uma coisa tão louca que eu falava, gente, não sou eu que estou contando a história, porque aquela personagem tinha uma vida. E aí, vendo aquele processo todo, aí na escola, assim, eu toquei várias crianças, eu lembro da história eu vou te contar essa história desse aluno, porque é pertinente para isso. Ele era um menino com muitos problemas na família. E na escola ele era o violento, o que batia, o que era grandão, o que assustava os outros alunos. E eu contava a história, eu entrava em todas as turmas, e eu contava a história na turma dele. Era um quinto ano, ele tinha 14 anos, 13 anos, por aí. Não sei, 10 anos, 10 para 11 anos. E eu cheguei em casa, eu falei, cara, eu preciso contar uma história para esse menino. E eu quero contar para ele. Aí caiu na minha mão o livro Janjão, Fortão, Pinote, o Fracote. A história de um menino que venceu o outro pela força do pensamento. E aí eu contei essa história. Eu chegava na turma, né? Eu pegava a turma na sala, levava para a biblioteca, e era muito bonitinho, porque eles queriam tanto ouvir a história que eles já sentavam em círculos e controlavam os outros. Não, não, não vamos, né? Vamos. Aí eu começava assim: atenção, criançada, que uma história eu vou contar. Fiquem todos bem quietinhos. Para a história começar, era uma. Aí eles já estavam todos ali, eles estavam me esperando. E aí, esse menino andando pela biblioteca, derrubando as cadeiras, e eu fingindo que ele não estava lá. E ele escutando a história. Quando eu terminei a história, eu fui interagir com as crianças. Aí ele gritou lá do fundo: E aí, coruja, posso levar esse livro para casa? Olha como tocou, hein? Ali, Ana, eu falei, foi assim, porque eu sempre tive uma dúvida: será que eu sou isso mesmo? Será que eu tô vendo isso? Porque na minha vida, eu não sei se acontece com as pessoas. É como se eu experimentasse na prática, porque eu sou função-sensação. Talvez o meu processo é inverso. Eu experimento na prática e depois eu encontro uma teoria e aí tudo se encaixa. Até ali, eu não tinha noção do que era psicanálise, do que era processo terapêutico. Eu fazia terapia já desde os 20 anos por causa que eu queria ter paz, eu queria encontrar uma paz. E eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, todo mundo falava assim: você tá louca? Se você está fazendo terapia, você está louca, eu devia ter 22 anos. E eu lembro que eu trabalhava para pagar a terapia. Eu ganhava X e pagava para a terapeuta o meu X todo. E ela era uma terapeuta que ela já cobrava, na época, R$ 350 de terapia a sessão, e ela fazia para mim preço de estudante. Então, hoje eu imagino que ela era uma terapeuta muito foda, que já tinha um nome, ela era junguiana, e eu nem sabia que era, né? Hoje eu sei que ela era. E aí, voltando aqui, e eu falava, caraca, tem alguma coisa nessa história, as histórias fazem alguma coisa. E aí, o self, né, que a gente fala que é esse centro gerenciador da nossa psique, aquilo que está em nós, a nossa alma, aquilo, seja o nome que queira dizer, não sei dizer o nome, eu não quero limitar o nome aqui, foi me direcionando. E aí eu fui para uma outra escola, e lá eu conheci, com 26 anos, uma professora que fazia o curso de psicanálise. E ela falou: você não quer fazer? Aí eu falo: não, eu preciso viver mais. Eu não tenho vivência para fazer esse curso ainda. E hoje eu sei que lindamente o self, Fábio, sabe, falou assim: para, realmente você não está pronta ainda.
E assim, às vezes a gente quer, Ana, muitas vezes, dominar a vida. E a vida é viva. E às vezes dá uma angústia, porque a gente quer controlar a vida. E às vezes entrar nessa onda da vida nos assusta, porque a gente não sabe aonde que esse mar vai. Mas a gente precisa mergulhar no que não é nominado, no que não é tangível, para que a vida faça sentido. E isso foi assim comigo, sabe, Ana? Então, assim, aí, quando eu, depois de contar muitas histórias, e ver como aquilo me curou de uma forma, Ana, que eu não sei te dizer. Uma pessoa que tinha. Esses dias eu assisti no @terapia inteligente, eu preciso. Um spoiler do filme O Discurso do Rei. Eu era igual aquele cara do Discurso do Rei. Não era uma gagueira que eu ficava, eu simplesmente. E eu criei com isso uma capacidade vocabular absurda, porque se eu queria falar, por exemplo, paralelepípedo, ou se eu queria falar boneca de louça, e eu não conseguia falar aquela palavra, porque provavelmente aquela palavra me remetia a uma dor psíquica, eu rapidamente passava um glossário na minha mente de 1 milhão de palavras, eu substituía. Olha que Então, assim, a gente encontrou um caminho, né? O caminho também de solução para você. sim, Isso te trouxe exato, mais conhecimento. exato. E aí você vê que existe, da mesma forma como quando você corta uma árvore, o galho de uma árvore, e aos poucos ela vai dando um jeito de se curar, de dentro para fora, existe a capacidade da psique de autocura, de dentro para fora. Então, olha só que coisa incrível. Eu fui me curando de uma forma que nem mesmo eu sabia, através das histórias, que eu fui me tornando contadora de histórias, sendo que eu nem sabia que eu era. Então, tanto é que hoje quando alguém fala para mim, você é uma excelente contadora de história. Eu não consigo ver isso, Ana. Então, você aí, terapeuta, que às vezes não consegue ver, a gente falava sobre isso, né, Ana? Sobre o nosso tamanho. A vida é viva. E você, no seu processo, na sua individualidade, precisa sustentar, às vezes, a angústia de não saber o que fazer, para que você se torne. Você Exato. É entendeu, como Ângela? deixar de ser. Eu penso que interpreto isso que você falou como deixar de ser o rio que fica ali, obstáculo, queda, e se soltar no mar, né? Se entregar para ser oceano. Porque Sim, sendo oceano, você abarca tudo. Ao mesmo tempo que você se solta, você encontra a tua paz, né? Você se isso. assenta. E E se aí exato. E outra, você falou do rio, o rio corre para o mar, o rio sempre vai correr para o mar. Só que a gente quer colocar o nosso caminho. Tamanho é o fato da gente se arrogar maior do que isso que a gente não domina, que é o irracional, o intangível, o que não é descrito, que não é. Você entendeu? Eu sei que é angustiante você se jogar, porque a gente tem as demandas externas, né? As demandas sociais, as demandas da família, e a gente quer atender a essas demandas para estar no lugar de amor. No fundo é isso. E é Então, interessante assim, essa história, porque, como a gente vê, né? Ninguém nasce, ninguém é criancinha, e do mesmo jeito que o menininho fala assim, ah, eu quero ser bombeiro, aí a menininha fala, ah, eu quero ser professora, porque tem uma professora. Nenhuma criança fala assim, ah, eu quero ser terapeuta. O ser terapeuta, ele se encontra nesse desenvolver de conhecimento, nessas de experiências cada um, de cada um. É uma sim, forma individual de expressão, né? Maravilhoso. sim, sim. Então, assim, eu sou, assim, muito grata, Ana, por ter, assim, ao longo do processo, ter tido pessoas grandes mestras, sabe? Professoras, eu tive uma professora que, nossa, professora Suzy. Então, assim,
a gente é tocado o tempo inteiro, só que a gente precisa se deixar tocar. Eu tive a Suzy, tive depois uma professora que me ensinou muito, da Lila, tive a minha terapeuta Gelta, tive você que apareceu na minha vida, sabe? Então, como eu amo muito filosofia, que eu gosto muito de ler filosofia, escutar coisas de filosofia, e eu vou ter que dizer isso aqui porque é fundamental. Tem o mito de Platão, que é o mito da caverna, que ele fala que quem é que vai despertar você? É aquela pessoa que convive com você, que está com um pouquinho a mais de consciência ampliada, ou o grande mestre que já está lá na frente, já está vendo a luz do sol quando sai da caverna? Quem é capaz de despertar? Aquele que está mais próximo, no elo mais próximo da corrente? Cadê? Aqui? Ou aquele elo que está longe de você? É o elo que está próximo, porque a gente não consegue beber da água toda de uma vez. A gente precisa tomar em golinhos. E pessoas são golinhos, pessoas são portas. Então, eu conheci a Ana no momento da minha vida, tanto que aquilo foi significativo. E, por exemplo, a Ana hoje me chama, uma pessoa que eu admiro, eu falo, meu Deus do céu, eu devo ser uma pessoa que tem algo para dizer, porque a Ana me chamar. Você é top, mulher. Isso é demais. Eu te Entendeu? ouço sua voz, né? Música para os meus ouvidos. A forma como você conta as histórias, as trajetórias, é o teu talento, é o teu dom. E é isso que eu sempre falo para os terapeutas, para as pessoas que querem se manifestar no mundo. Tem algo dentro da gente que vai sempre falar mais alto. E a gente tem que encontrar esse caminho, a gente tem que seguir, né? Esse destino. E olhar para você e ver você falar, você nasceu para falar, mulher. É maravilhoso, né? Você é grande. Então, assim, então a gente fica, Ana, nessa. E aí, eu fui me tornando contadora de história, e aí eu descobri as histórias. Aí eu fui estudar, eu li Bruno Bettenheim, com a psicanálise dos contos de fada, só que era como se eu já soubesse. Pô, não é uma coisa arrogante, mas a minha alma sabia daquilo, de uma forma que eu não sei te explicar. Aí eu falava, caraca, isso é muito incrível, isso é muito incrível. E aí, há pouco tempo, com 38 anos, na escola, encontrei uma amiga que estava fazendo o curso de psicanálise clínica. E ela falou, por que você não vem fazer? Aí eu falei, cara, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir pagar? Aquelas coisas todas, né? Mas eu falei, putz, aí quando eu cheguei lá, Ana, eu tive uma aula de Jung. Aí tudo que eu já tinha estudado a minha vida inteira, tudo que eu já tinha lido, todos os livros de filosofia, todos os vídeos, tudo fez sentido. Porque Jung, ele vai falar da força do simbólico. E como que o simbólico vai trazer recheado nele uma força arquetípica, que está além de pai e mãe, além do tempo, está no irracional, está no não tangível, está naquilo que não é dito, não é posto, está no vácuo. Eu acredito muito, Babi, que todas as pessoas deveriam conhecer um pouquinho dessa linguagem simbólica, porque o mundo fala com a gente através dos símbolos, né? Sim, Tudo, sim, tudo, absolutamente tudo. Desde uma marca sim. que você compra, um lugar onde você frequenta, tudo, né? As relações que a nossa mente faz com as histórias da nossa vida, aquilo que foi dito, e também como a gente aprendeu a olhar para o mundo, né? É tudo através de símbolos, é É tudo, maravilhoso. é tudo, é tudo simbólico. Então, assim, por exemplo, quando você vê esse óculos, vamos imaginar, você olha para esse óculos. Para mim, ele significa algo. Para você, talvez signifique outra coisa. Porque isso aqui ele está impregnado de sentido e de uma simbologia que é sua. Foi o que Jung falou com os sonhos. Através dos sonhos, Freud descobriu que os sonhos individualizava a psicoterapia. Porque antigamente queria se fazer uma terapia, uma psicoterapia genérica, que atingisse a todos.
Só que nós não somos genéricos, nós somos únicos nas nossas partes. Homem é uma coisa, mulher é outra. Homem é vaso, mulher é água. Então, essa coisa, eu tô até. Então, assim, o sonho, por exemplo, quando você sonha, aquele sonho diz respeito a você. E a psicoterapia, na época, Jung fala que a única alternativa que ele tinha para atingir uma pessoa que tinha tudo na vida, ele conta que chegavam pacientes para ele com tudo, com trabalho, com vida, com filhos, tudo perfeito, mas essa pessoa estava vazia. Essa pessoa estava infeliz, numa crise profunda. Quem olhava de fora falava assim, mas por quê? Só que aí você tem a dualidade. A gente precisa de mundo externo, mas precisa de mundo interno. Então, existem pessoas com mundo externo ok, mas vazias de si mesmo. E quando ele encontrava essas pessoas vazias de si mesmo, a única coisa que elas diziam era não sei. E aonde ele ia procurar o grande mistério? Aí ele não tinha outra alternativa que não buscar nas simbologias dos sonhos, porque o sonho tem esse poder de autorregulador da psique e de direcionador para aquilo que ele chamou da semente do vir a ser. Nós somos a semente do vir a ser. Nós somos uma semente e a gente não sabe o que será. Então, o sonho, esse processo de você se descobrir, é aquilo como quando você corta uma árvore, é um processo interno, que é natural do ser humano essa busca. É natural, é uma coisa intrínseca do ser humano, essa vontade de saber quem é, porque é um processo da própria vida, da onda da vida. Eu fico tão maravilhada ouvindo você falar, porque para mim é sempre uma aula aprender com você, né? Aprender a tua terapia, o teu modo de pensar, aquilo que você acredita, para mim é muito lindo. E você teve alguma história marcante, algum cliente, né? Você já contou do seu aluno, mas no teu consultório terapêutico, na tua cadeira aí, já sentou alguém que já te deu um impulso, assim, que você falou, é isso que eu quero fazer, essa pessoa está me incentivando, está me impulsionando a ser melhor. Teve alguma história interessante para você trazer para Sim, nós? assim, eu vou contar duas histórias. Uma no início do meu processo terapêutico, que no início, quando você termina o curso, você fala, e agora, José? O que que vai acontecer, né? Será que eu vou conseguir? A minha primeira paciente, porque você sabe, Ana, que quando a gente começa o processo terapêutico, assim como o terapeuta vai encontrar a sua sombra, aquilo que ele não quer ver, o seu primeiro terapeuta vai trazer para ele uma parte dele, o próprio analisando vai se debater com a sombra, porque é como se a gente estivesse numa grande mata e você tivesse que construir uma casa. Só que você não pode construir uma casa sem uma base. Então, você tem que jogar a luz ali. Então, o processo terapêutico, ele é muito doído no começo. Bem, estou eu sentada lá, a primeira paciente que eu encontro é uma paciente vítima de abuso sexual, assim como eu. E eu falei, Senhor, o que que você está querendo me mostrar? E eu falava assim, meu Deus do céu, não vou dar conta. Não vou dar conta porque eu não consegui resolver isso em mim ainda. E aí a gente foi construindo uma dinâmica e eu só consegui levar ela até onde eu tinha conseguido me levar. Mas ali eu percebi o quanto que eu seria uma terapeuta melhor à medida que eu fosse me olhando de forma mais aprofundada. Porque, como o Jung fala, a gente só leva o nosso analisando até onde a gente foi. Como um grande cirurgião que faz uma cirurgia, você precisa ter mãos limpas.
Não que a gente tenha que ser perfeito, mas você tem que, enquanto terapeuta, ser um buscador eterno. Então, ali eu falei, aquilo me marcou de uma forma tão profunda, porque eu falei, gente, eu nem comecei. E é para isso que eu preciso olhar realmente. E aí, obviamente, quando essa analisanda chegou no momento do trauma, ela não deu conta. Talvez eu também não desse conta daquilo. E muitas vezes a gente fica, enquanto terapeuta, achando que fez algo errado, né? Isso passa pela minha cabeça. Será que eu fiz alguma coisa errada, né? E a minha terapeuta, Gelta Carlos, que é outra grande mestre, ela fala assim, Bárbara, confia no self terapêutico. Só vai chegar para você a pessoa que você está pronta. E é o analisando certinho para você, e você é a terapeuta certinha para ele. Ô, Babi, é interessante que você fala, não estou pronta, mas a tua própria trajetória de vida já te deixou pronta para olhar para aquela pessoa, porque você estaria naquele caminho que aquela pessoa precisava percorrer, mas você já Sim, está lá na frente, né? sim, exatamente. De alguma forma, mesmo que no meu ponto de vista eu ainda tivesse muito que olhar para isso, porque você sabe que um abuso sexual é uma coisa que a gente leva, talvez, enfim, sistemicamente é uma das coisas mais difíceis de se olhar, né? Porque, enfim, não vou entrar nisso aqui porque a live não fala sobre isso. E aí, naquele momento, eu falei, cara, é isso, eu preciso, quanto melhor, quanto mais fundo eu mergulhar, melhor eu vou estar. E não tem certo e não tem errado, Ana, não tem. Porque mesmo que na hora de uma análise de sonho, eu não consiga, na minha mente, né, de querer controlar, eu me engane, tá? O self, numa outra sessão, ele vai redirecionar, porque é isso que direciona. O self, essa coisa divina em nós, que tem em mim, tem dentro de você, tem em todos nós. É ele que direciona. Então, a gente precisa confiar, mas no sentido de não deixar o barco rolar, mas no sentido de fiar junto com aquele que está com você, e fiar junto com você e com o outro. Eu preciso estar em movimento para que o outro se movimente também. Então, não tem essa coisa de estou pronto e acabado. Eu estou em construção e estarei sempre em construção. Sempre vai ter algo a ser visto. E é E isso por que eu... que, né, Babi, os terapeutas, porque às vezes a pessoa acha que vai lá, faz uma faculdade e ponto, terminei o meu estudo e passa a vida toda com aquela bagagem e não percebe que somos vivos, como você fala, e a vida se transforma o tempo todo. Então, eu acredito que um dos grandes erros é a gente achar que a gente já terminou. A gente não terminou nada, né? Tudo a gente está A gente está aprendendo. sempre começando, né? Eu costumo brincar, eu costumo fazer uma analogia. Como eu depois fui estudar a terapia sistêmica, porque eu percebi que, como o próprio Jung fala, né? Que a gente tem. Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado. Começa. Por onde que a gente começa? A gente tem que ter, né, a nossa base firme, Base. E qual é a base do ser humano? solo, é a raiz, né? No ser humano, É a gente pai e mãe. é a É a raiz raiz. dos pais, o que veio antes, né? Quem veio antes? A raiz vem antes da folha do caule. Não tem jeito. Então, assim, aí foi que eu falei, e era uma coisa que eu ficava, eu falei, gente do céu, será que eu. Porque é uma coisa. E eu já tinha ouvido falar de constelação familiar, eu era muito menina. Eu lembro que eu estava no bar com umas amigas, e ela, amiga, descobriu o negócio de constelação. Eu nem era terapeuta ainda. E eu falei, ai, será que. Porque existe muito também, Ana, há de se falar uma mistificação do que é o campo mórfico, do que é a constelação. E isso tudo tem uma base científica muito forte. E não é, eu não sou bruxa, a Ana não é uma bruxa, né? Então, assim, não é isso, gente, é uma coisa muito profunda que todos nós podemos acessar.
porque é um campo mental que está posto ali. Então, voltando aqui, um paciente, né? Eu ficava muito, gente, será que eu vou saber ler isso, né? Será que eu vou conseguir? Porque eu fui estudar, porque eu via, como o próprio Jung falou, que nós temos dois complexos básicos, complexo paterno e materno. E ele tem as suas vertentes positiva e negativa. Eu posso ter mãe de mais ou mãe de menos, pai de mais ou pai de menos. O muro, ele pode te proteger, mas pode te aprisionar também, né? Então, eu via nos pacientes que, por mais que eu tentasse construir com ele ali um pensamento, às vezes eu falava assim, tá bom, porque você sabe que existe um processo de resistência no processo terapêutico, e tem gente que não é oral, tem gente que precisa ver, precisa tocar. Aí no começo eu falava, tá bom, então tá, eu já falei assim, sabe quando você vai tentando falar de um jeito, do outro, a coisa tá assim na cara do paciente, mas você não pode desnudar ele. Eu falei, então tá, então pega aqui esses, né, bonequinho aqui, monta para mim esse campo. E ele montava a constelação, porque ele constela, né? Ele que constela. Aí a hora que ele via, eu não falava nada, aí ele falava, entendi. E era Incrível. uma concretização de algo, né? Quando ele montava, ele escolhia os bonequinhos, ele fazia. E às vezes eu falava, ó, essa aqui é quem? Aí ele falava. Eu falei, escolhe aqui você. Aí ele escolhia ele desse tamanhozinho. Ontem foi uma coisa tão louca, eu fui dar uma devolutiva para um pai que eu trato do filho. E você sabe que os filhos são a ponta do sistema e eles vão denunciar algo que é do sistema, até que alguém veja, né? Até que alguém veja. Então, vai se repetindo, se repetindo. Aí ele escolheu para os dois filhos duas mulheres velhas. E ele nem tinha percebido. E ali tudo fez sentido para ele. E eu estava dando uma devolutiva, não trato ele. Mas eu não tenho como. Então, assim, o que me levou a estudar as constelações e todo esse pensamento do Bert e tudo, e eu conheci você, né, gente, a partir disso, porque eu fui estudar com o professor Fernando Freitas, que eu tenho toda a honra de ter estudado com ele. E aí conheci a Ana, fui constelar com a Ana. Incrível. E aí foi assim, um mundo de coisas foi se abrindo para mim. E aí hoje eu estudo com uma outra consteladora, que é uma técnica de constelação na água, Daniela Flieger, do Terapia Inteligente, que é uma grande mestra. Então, assim, olha como é que é a vida, a gente vai conhecendo pessoas, porque pessoas são portas. E não é assim, o Freitas, o que ele me ensinou foi ruim, não. Ele me ensinou até aqui. Aí eu preciso de alguém que me ensine até a outra página. E é assim a vida. Eu conheci a Ana que me abriu um leque de coisas assim. Você, Ana, é uma pessoa que fala de terapia, que fala sem a pompa, né? Porque a gente tem muito essa coisa, né? De achar que nós somos além ou somos melhores. E o paciente que chega lá tem que saber que eu sou tão humano quanto ele. Exato. Somente uma alma humana pode fazer. Diante de uma alma, seja outra alma, como Jung falou. Assim que a gente vai conseguir tocar o outro, né? E tocar no universo do outro para que o outro se abra e se permita transformar, né? É uma permissão individual. Eu não consigo fazer nada por você se você não quiser. E é você que vai Exato. fazer as transformações, né? Então, quem sou eu? Eu só boto uma luzinha. Nossa, terapeuta E só sabe, colocou. Ana, que eu acho a coisa mais assim linda dessa coisa de você se mergulhar, que quando você é um adulto benevolente com a sua própria dor, você se torna alguém benevolente com a dor do outro. Exatamente. É isso. Minha querida, fala pra gente uma inspiração tua, um livro que você indica pra galera. Pessoal que não conhece terapia, que nunca fez ou que já fez, enfim.
Conta o que foi uma inspiração, qual é uma inspiração tua, uma leitura ou Tá, algum... vou mostrar esse aqui. Gente, na verdade, eu não gostava de ler quase nada. E tem um livro... Não, não gosto. Eu fui gostar de ler quando eu comecei a contar histórias, eu lia livros infantis. E eu amei. Mas Legal. tem um livro que eu amo muito. Esse livro aqui foi a minha terapeuta que me deu, a Silvia Távora, a minha primeira terapeuta. E ele até começa na página 15, chama-se Perdas Necessárias. Ah, olha que bacana. Ele está velho. Perdas necessárias. Interessante. Então, assim, nós temos esse ciclo de vida, morte e vida. A gente precisa morrer, tudo precisa morrer para nascer. A gente precisa morrer uma consciência para que uma nova nasça. O trigo, igual aquela música do Gilberto Gil, ele fala que o trigo tem que morrer na terra para que se torne pão. E esse é o nosso processo. Se a gente olhar a natureza que segue o natural de movimento natural, a gente vai ver que a leoa, quando tem o seu filhote, ela expulsa o leãozinho quando ele está pronto para a vida. Porque se ele ficar ali, ele vai morrer na floresta. Eu costumo falar, né, para os clientes que não estão entendendo esse processo da mudança. Um bebê dentro do útero, ele tem validade. Se ele passar daquele prazo que ele tem para nascer, ele vai morrer. E isso é um fato, né? Não adianta discutir, é a natureza. Para nascer um bebê, tem que morrer um feto, ou seja, ele sai da posição de feto. Sim. Para nascer uma profissional, tem que morrer uma universitária. Não adianta você achar que você vai passar a vida inteira na universidade e vai conseguir ser um profissional. O profissional vem com experiência de vida, né? Uhum. Para nascer uma mãe, tem que morrer uma filha. Exato. É maravilhoso falar desse tema. Gostei da dica do livro, Babi. Outro livro muito lindo, que é Mulheres que Correm com os Lobos, por causa das histórias, que eu gosto muito das histórias, Ana, porque às vezes eu não consigo entender o que eu estou sentindo, e às vezes eu abro uma história e ali eu entro na dor, eu entro na dor ali na história, porque esse é o meu processo, acho que por isso que as histórias vieram para mim. Contar histórias justificam, né? Elas as histórias nos trazem de uma forma mais suave, mais leve a fala, a explicação das nossas dores. Eu acredito muito nisso. E sem contar, Ana, que as histórias, elas nascem no mundo arquetípico, nesse mundo de modelos, né? E você vê os mitos, os deuses, eles são como se fossem gotas de um grande oceano, que é esse inconsciente, né? Essa alma mundi, essa coisa que a gente precisa do modelo, a gente precisa do mestre. Perfeito. E as histórias, elas vão ser recheadas dessa jornada, tanto do herói quanto da heroína, rumo à sua individuação, ao seu vir a ser, ao seu florescer, ao se tornar aquilo que de fato é. E nessa sua jornada, o que você traz de essência? Deixa uma mensagem para a galera, para a gente fechar. Gente, é muito gostoso conversar com a Babi, porque a voz dela, o jeito dela contar, eu ficaria aqui horas ouvindo, né? Mas, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, deixa essa mensagem linda do seu coração para as pessoas que buscam a terapia, que não conhecem, né? O que você acredita mesmo, no fundo da sua alma? Eu acho, Ana, que a vida tem que ser vivida na sua plenitude. E para a gente encontrar essa plenitude, a gente tem que provar um pouco do fel, um pouco do amargo. Porque o processo terapêutico, agora eu vou parafrasear o Jung, não é uma proposta de felicidade eterna, mas sim que você desenvolva recursos internos para suportar as angústias, as vicissitudes e, mesmo assim, acreditar que a vida tem um algo a mais, que não é só pagar boleto,
não é só comer, beber, fazer xixi, fazer cocô, ir e vir. A vida é viva. Deixe ela ser viva. Deixe que a vida te surpreenda. Você vai ver. Você vai chegar em lugares que você nem imagina. E se for com consciência, nisso tudo melhor ainda, né? Tem que ter consciência, você não consegue fazer esse movimento sem se autorresponsabilizar, sem pagar o preço do que custa, né? Sem pagar o preço de se responsabilizar e segurar a culpa, né, Ana? Porque a gente vai conviver com a culpa. A culpa é presente o tempo todo. Saber fazer Sim, as escolhas, né? Escolher a culpa que é melhor para isso. boa vida. Exato, exato. Muito bom, minha querida. Ana, Gratidão. eu que agradeço. Muito feliz de ter você aqui no nosso Papo de Terapeuta. Espero que você volte, né? Voltaremos mais vezes. Esse papo é para estender, para a gente conversar, trazer assuntos diferentes, trazer consciência para essa galera linda que nos ouve. Isso. E eu, Gratidão. para não perder, eu sou de Brasília, faço atendimentos online também, atendo em todo o Brasil, sou terapeuta sistêmica, sou eu, né? Qual é o seu Estou arroba? informando. Arroba Babi Farrá, com 2 R's, A e H. Show de bola. Pessoal, sigam a Babi no Instagram também, lá vocês vão achar o contato dela, né? Quem quiser entra no meu procura a Babi que vocês vão encontrar. Ela é uma super terapeuta, trabalha com caixa de areia, com a técnica da caixa de areia, com contação de histórias, com interpretação de sonhos, e é maravilhosa. Obrigada, minha querida. Pessoal, Valeu. muito obrigada a todos que estão aí ouvindo, se já são terapeutas ou estão se descobrindo. Que vocês tenham uma linda jornada de autodescoberta e que essa autodescoberta possa ampliar a consciência de vocês, que vocês possam tocar quantas vidas, o maior número de vidas que vocês puderem. Tá bom? Ana, gratidão pela lembrança. Enfim, não tenho palavras, né? Você foi um grande presente que o estudo da sistêmica me trouxe, uma pessoa ímpar, generosa, enfim, só gratidão eterna. Vou trazer você aqui guardadinha no meu coração uma vida inteira. Linda, beijo grande. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, pessoal. Boa jornada. Tchau, Ana. Tchau, tchau.